Opa, torcedores vascaínos, dando início justamente por aqui e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. E o Vasco realmente deve ter uma escalação diferenciada para estar atuando contra a equipe do Flamengo pelo Brasileirão. Isso porque Maurício Barbieri treinou toda a semana com uma nova formação e também com a inserção de novos jogadores na equipe titular Cruz Maltino para este jogo tão importante para o futuro da equipe na competição. O volante Barros, que vinha sendo titular no Vasco, possivelmente não irá para essa partida, justamente porque sentiu incômodos musculares e não deve atuar no clássico. A equipe conta com retornos e também com jogadores que nunca haviam chegado à titularidade. Assim, a provável escalação do Vasco para o jogo da segunda-feira tem Léo Jardim, Pumita, Capasso, Léo e Lucas Piton na parte defensiva, Jair, Galarza e Carabarral no meio-campo, Alex Teixeira ou Figueiredo, Gabriel Peck e também Pedro Raul, que retorna à equipe após suspensão no último jogo. Essa deve ser a provável equipe do Vasco que vai a campo, de acordo com o Globo Esporte. Pumita é outro que, como Pedro Raul, volta à equipe titular. O jogador esteve no banco de reservas no último jogo derrota contra o Fortaleza e foi substituído por Paulo Henrique, que também não desempenhou um bom futebol. Assim, Puma volta à titularidade e ganhará a oportunidade novamente de dar a volta por cima, já que seu desempenho no Campeonato Brasileiro está bem abaixo do que os torcedores vascaínos visualizaram ainda no Campeonato Carioca, onde ele fez algumas boas partidas, destacando-se principalmente pelo seu poder ofensivo. Será a grande oportunidade do Vasco de demonstrar um bom futebol e conseguir também uma boa vitória contra um adversário bem difícil. Um clássico contra o Flamengo, equipe adversária que também vem de 7 jogos sem derrota. Ainda no Campeonato Carioca, as equipes se enfrentaram por 3 ocasiões. O Vasco venceu uma e perdeu outras 2 oportunidades em jogos disputados pelo Cariocão. Para fazer sombra a Pedro Raul no comando de ataque, o jogador é sugerido ao Vasco, onde atua no futebol do México. O atacante Tomás Molina, do Juárez do México, foi oferecido à diretoria do Vasco. Agora, o jogador é analisado pela 777 Partners para ver se encaixa nos padrões procurados pela equipe, justamente no quesito de reforços. O departamento vai buscar fazer algumas avaliações em relação às condições para ver se faz ou não uma proposta para o atleta que foi sugerido. Ele tem 28 anos de idade e já foi cogitado também em outras equipes do futebol do Brasil, casos de Coritiba, Fortaleza e até mesmo o Grêmio de Renato Gaúcho. O argentino está em sua primeira temporada no futebol do México, tem 13 jogos e 4 gols marcados. Ele chegou ainda em 2023 por lá. É sua primeira temporada após ter sido destaque absoluto no LDU de Quito, onde em 35 jogos conseguiu fazer 15 gols e distribuir 5 assistências, ou seja, 20 participações em gol em 35 jogos em que esteve atuando pelo futebol do Equador. O centroavante também consegue atuar nas 2 pontas de campo e também vem de uma valorização em seu valor de mercado devido ao seu último desempenho na LDU de Quito e suas recentes transferências para o Juárez do México, ainda no início de 2023. São as primeiras partidas em que ele veio atuando pelo futebol mexicano. O jogador foi oferecido ao Vasco justamente para fazer sombra ao camisa 9 atual, Pedro Raul. Como o atual objetivo do Vasco é encontrar alguns jogadores, é normal que muitos atletas de todo o continente americano estejam sendo oferecidos de maneira mais frequente ao Vasco,
que busca alguns reforços, principalmente para este setor de ataque, para dar mais opções ao seu técnico na escalação dos times titulares que estarão terminando essa temporada de 2023, logo após as contratações que o Vasco vai estar realizando na segunda janela de transferências. A equipe encontra algumas dificuldades, mas busca reforços que estejam qualificando o atual plantel do Vasco. Falando neste assunto de contratações, o Vasco pode realizar até 6 inserções para finalizar o seu elenco para a atual temporada de 2023 e tentar dar a volta por cima após um primeiro semestre em baixa. É isso aí, o Vasco está caminhando a passos largos para realizar mais um número alto de contratações para o restante da temporada. Isso devido ao seu atual elenco não ter correspondido da maneira ideal e esperada ao desempenho que se era buscado. O Gigante da Colina agora terá que estar no mercado da bola de olho em novas peças para estar colocando no elenco do técnico Maurício Barbieri. Reforços para o setor de defesa são estudados. A solidez não condiz com a realidade da atual defesa do Vasco. A equipe esteve contratando para o primeiro semestre em maior quantidade justamente para esse setor, mas não conseguiu encontrar uma boa dupla de zaga e também tem alguns laterais com deficiências em marcação. Isso que implica bastante no jogo defensivo do Vasco e pode ser outro setor a ser revisto pela diretoria. O meio-campo, é claro, é algo fundamental, onde o próprio diretor inclusive já confirmou a busca por jogadores de maior qualidade e nome para essa posição. O ataque também não será esquecido. O Vasco necessita de jogadores que tragam verticalidade a este time. Isso porque as únicas opções que o Cruz Maltino tem são jogadores das categorias de base e que chegaram ao profissional, ou então atletas que atuaram ainda no último plantel que esteve presente na Série B de 2022. Ou seja, o Vasco terá que realizar umas boas quantidades de contratações para melhorar o nível de seu atual time. Foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.